Estamos de volta para falar com você sobre timidez. Por que é importante nós falarmos sobre isso? A Ellen está aqui comigo e nós já conversávamos a respeito da timidez, porque você não pode fazer de algo que é uma dificuldade que você tem, no caso, se você é muito tímido, de algo que faça com que você comece a procrastinar as coisas. Porque daí você se paralisa, aquela coisa assim, não, mas eu sei que eu sou tímido mesmo e não tem jeito. Tudo que você tiver na tua mão, você precisa usar em seu favor. Mesmo aquilo que você considera um defeito, que para muitas pessoas a timidez é um defeito, né, Ellen? Ellen, boa tarde. Que bom que você está aqui com a gente. A gente deve ter muita gente tímida no mundo, né, Ellen? E a gente precisa também olhar pelo lado positivo, porque as pessoas mais tímidas também têm aspectos positivos, né? Como a capacidade de observar, uma capacidade de observação maior, elas escutam mais, elas em geral prestam mais atenção aos detalhes e por isso elas conseguem fazer uma leitura melhor do ambiente do que aqueles perfis mais para fora, que a gente chama, né? Os perfis mais extravagantes, mais comunicativos. Ellen, o que é que eu considero a timidez? Por exemplo, uma pessoa que tem algumas dúvidas e um comportamento mais reservado quando não conhece alguém, é uma questão de reserva mesmo. E quando isso se discerne da timidez mesmo, daquela que pode tanto me paralisar, quanto me tornar uma pessoa mais observadora? Então, o tímido, em geral, ele tem um pouco de desconforto com as interações sociais, né? De um modo geral? De um modo geral. Tá. Então, ele se sente, ele é mais sensível e ele tende a pensar muito no que o outro vai pensar de mim e se eu vou ter algum tipo de comportamento tido ridículo, digamos assim. Então, ele é mais sensível a essas questões. Quando isso passa a atrapalhar a vida da pessoa de modo que faz com que ela perca grandes oportunidades, perca a oportunidade de se mostrar, de alavancar sua carreira, de estabelecer novos relacionamentos, o ideal é buscar ajuda, porque aí você pode estar falando de algum outro tipo de transtorno, uma fobia social, alguma coisa assim. Mas, em geral, a timidez não é um problema desde que não atrapalhe a vida da pessoa, o resultado da pessoa. O tímido, em geral, ele percebe um certo desconforto, mas ele pode estudar algumas técnicas para ir vencendo esse desconforto. Então, conversar com algumas pessoas de modo individual, não precisa sair por aí, né, igual o extrovertido, falando com todo mundo, mas ele pode chamar uma pessoa, conversar de modo individual e se treinando para vencer essas barreiras internas. Isso no trabalho pode me fazer uma pessoa diferente se eu começar a aproveitar isso para ouvir mais e evitar discussões? Sim, o tímido, ele tem essa característica positiva, né? Que é justamente de fazer essa leitura no ambiente porque ele fica mais atento. E quando eu tenho gestores, por exemplo, que sabem atuar de acordo com cada perfil, ele sabe dizer, ele pode pegar um tímido, que é um cara mais atento, um cara mais introspectivo, para avaliar, por exemplo, a qualidade do trabalho, olhar os detalhes, né? Como ele é mais observador, fazer uma leitura das conversas que foram feitas, porque ele está analisando o ambiente e está dentro de si. Então, ele está o tempo todo fazendo essa leitura do que está acontecendo na conversa, na movimentação, na dinâmica do lugar. Então, o gestor que sabe trabalhar com esses perfis, ele sabe em que momento que eu puxo o tímido para o projeto, em que momento que o tímido me ajuda, já que ele tem essa maior capacidade de leitura do ambiente, de raciocínio, de estratégia, de olhar o todo e aí fazer uma interação correta. Ô Ellen, qual é o sinal vermelho para eu perceber que como tímida eu preciso de ajuda? Por exemplo, você vai participar de um processo seletivo, você tem todo o perfil daquela posição, daquela vaga, mas chegou na hora, na frente do entrevistador, você não consegue falar sobre as suas potencialidades, as suas experiências, você trava. Aí é o momento que atrapalhou a sua vida de fato. Ou você precisa apresentar algum projeto, apresentar alguma coisa importante no seu ambiente de trabalho, ou para a família, ou para a empresa, seja o que for, e você não consegue. Então isso está roubando as suas oportunidades de desenvolvimento. Então, na verdade, você até me corrige se eu estiver errada, mas esse excesso de timidez, ele pode fazer com que eu não aprenda a me valorizar, né? Com que eu não me valorize. Isso, porque o tímido, ele acaba também sendo muito sensível a esse medo de ser ridículo, digamos assim. O que o outro vai pensar de mim se eu errar? Ele é mais sensível do que os outros perfis mais para fora, mais relacionais. Então, se ele não cuida desse aspecto, de fato, ele tende a se introjetar tanto que ele perde algumas oportunidades. Que ele acaba se desvalorizando, né? Exatamente. Ou melhor, não é se desvalorizando porque ele não vai falar mal, não vai se apresentar de uma maneira ruim, mas ele acaba passando despercebido
despercebido e qualidades passam despercebidas pela falta de falar. Fica com tanto medo de, vão me achar metido, então é melhor me achar tímido. Isso, exatamente. Ótimo exemplo. Né? Uma situação que uma pessoa mais extrovertida acharia normal, eu preciso falar isso aqui, eu acho importante. O tímido vai pensar, bom, mas o que vão dizer se isso for uma grande besteira? E se isso que eu for falar for muito, não tiver nada a ver com nada? E se rirem de mim? Né? Ou seja, e isso vai roubando essas oportunidades dele expor aquilo, a opinião dele, que é importante também. Isso é muito importante o que a Ellen está falando, porque hoje até a procura, a busca pelo trabalho acontece nas redes sociais. Então você tem aquela interação com pessoas que não te conhecem. E elas não vão te conhecer dessa forma, né? Mas o teu cartão de visita é a maneira como você se coloca também nessas redes. Falando também de LinkedIn, de redes profissionais, né? Você não coloca nada, você corre risco de passar também despercebido numa vaga de trabalho que você pode se inscrever, né, Ellen? É uma armadilha, né? Excelente ponto. Até porque cada vez mais os recrutadores estão fazendo o hunting, que a gente chama que é uma busca ativa. Não estão esperando tanto o candidato candidatar a uma vaga. Ele vai atrás através das redes sociais, por exemplo, como o LinkedIn. Então, quer dizer, se você não conseguiu comunicar toda a tua experiência, as tuas competências, a tua formação de modo assertivo, você tem chance de acabar não ocupando aí uma posição por conta disso. Ellen, a pessoa que tem esse problema, essa dificuldade de comunicação, ela sabe que tem, né? Sim, geralmente. Ela normalmente consegue se identificar. Sim. Identificar, aliás, o problema. Um amigo de confiança pode ser o primeiro passo para eu começar a abrir esse leque e também um termômetro, porque daí eu posso perceber que de repente nem isso me ajuda, eu tenho que buscar uma ajuda profissional. É um bom caminho? É um bom caminho e é importante que os amigos dos tímidos também abordem esses assuntos com eles, né? Porque às vezes o tímido ele tem tanto medo realmente de expor uma coisa que ele acha um super defeito, que ele acaba não comentando com o amigo, mas em geral ele sente esse desconforto. Como ele é muito sensível, ele percebe que, por exemplo, os outros têm uma iniciativa a mais do que a minha, né? Tem uma capacidade de se colocar melhor do que a minha. Então, ele tem essa sensibilidade para perceber. Mas, às vezes, ele não tem coragem de compartilhar com alguém. Então, até os amigos dos tímidos podem fazer esse movimento contrário, de dar esse feedback no sentido de, cara, vamos, né? Você precisa de ajuda, enfim, vamos conversar sobre isso. O que você sente? Eu percebo que você tem tanto potencial, às vezes acaba não se colocando, não colocando para fora. O que você pensa, né? Quando você tem alguma coisa para falar e não fala. Então, esse tipo de ajuda é muito importante. Claro, se já está ultrapassando todos os limites, está prejudicando a vida da pessoa, vai buscar ajuda profissional. Mas uma pessoa de confiança já pode, de fato, ajudar muito nesse processo aí de vencendo algumas limitações que a timidez traz. Uma falta de comunicação para buscar um trabalho, ou mesmo tem essa coisa da timidez também, quando você vai buscar uma promoção, ou até um aumento salarial, se isso me trava, eu não consigo falar com o meu superior sobre isso, é um sinal de alerta? Sim, é um sinal de alerta, até porque o ideal dos mundos para que você vá cogitar uma promoção é você de fato mostrar, né, para o seu gestor, para a sua empresa que você é digno dela. Exatamente, extrapolou a tua própria atividade, que você merece uma nova função. E imagina para uma pessoa que às vezes é muito introvertida e muito tímida, né? Ele vai ficar o tempo todo se auto-julgando, né? Se criticando, se autocriticando. Não vou falar isso, aí vão achar isso, vão achar que eu sou egocêntrico, egoísta, ou, né, enfim, arrogante, não vou fazer isso. Então, imagina só, pode sim acontecer e é por isso que é importante falar cada vez mais sobre esses perfis mais introvertidos. E a pessoa ela pode ser introvertida e extrovertida ao mesmo tempo? No trato com as pessoas ela tem facilidade, mas em algo que seria um benefício para ela, como expor qualidades para conseguir uma promoção, ela trava? Sim, a gente na psicologia fala que tem dois tipos de introvertidos, se é que a gente pode dizer assim em termos fáceis. Um que é uma pessoa que ela realmente tem mais desconforto com relacionamentos sociais. De um modo geral, De um modo né? geral. Tá. E o outro que ele não precisa, ele não quer tanto, não tem tanta necessidade de interação social quanto os mais extrovertidos. Então aqui a gente está falando de dois perfis. Então às vezes você tem um perfil que ele é mais extrovertido, ele não tem dificuldade, ele não tem desconforto de estar com as pessoas, ele só não sente a necessidade de estar
estar o tempo todo com as pessoas, né? Ele prefere estar ali no espaço com o livro dele, com a série dele, ficar mais no cantinho dele. Agora, você tem, sim, de fato, esse outro perfil que é o mais tímido, que sente desconforto. Então, o mais tímido que sente desconforto, ele, em geral, na maioria das situações, ele tem a mesma reação, que é ir mais devagarzinho. Agora, o que não tem tanta dificuldade, né, com as pessoas, mas não gosta tanto, ele não tem problema, ele é extrovertido na hora que precisa, ele vai saber falar de maneira adequada. Ele é. E outra questão que eu acho que é importante a gente saber, mesmo os extrovertidos, em alguns momentos eles são tímidos, né? Para algumas situações específicas, eles podem ser mais introvertidos. Às vezes um campo que eu não domino, né? A gente está ali numa área de atuação, numa roda de conversa que eu não sei muito bem do assunto, ele vai tentar participar, porque ele é relacional. Mas não significa que ele não vai ter um tipo de timidez, né? Se você tem um perfil mais mediano, que é o relacional, não tão relacional assim, porque existem diversos perfis. Então, você tem um perfil que não é tão relacional assim, mas é relacional, ele vai, opa, esse campo aqui eu não sei muito. Então, vai rolar uma certa timidez. Vou ficar na minha para não errar. Isso, vou entender o cenário, vou fazer uma leitura do ambiente para ver onde eu consigo participar. E daí, nesse caso, entra como uma precaução, né? Isso, é um equilíbrio, né? É um equilíbrio no perfil. Aí é bacana, né? Mas existem, de fato, essas pessoas muito tímidas que têm muito medo de se passarem por ridículas, digamos assim. Né? Então, é muito importante a nossa conversa com a Ellen, só para recapitular, que eu acho muito... Eu vou deixar os contatos dela até para você entrar em contato com ela, que ela pode te ajudar nesse sentido. Mas você precisa identificar aquilo que realmente está te travando. E isso é uma coisa que é você com você mesmo, porque depois que você identifica, você cria coragem para buscar ajuda. E precisa buscar ajuda hoje, porque a gente está vivendo num mercado cada vez mais fechado. Lógico que as relações pessoais também são importantes, mas no que diz respeito ao mercado de trabalho, a tua timidez pode fazer com que você não tenha coragem, o que é o mais importante, de dizer quem você é profissionalmente. E daí você vai passar batido e ninguém vai saber da sua existência, porque você não fala. Então, a timidez, na verdade, o maior problema dela é esse, é fazer com que você trave de tal forma que as pessoas não conheçam o teu potencial que você já desenvolveu, que você sabe que tem, mas que você não tem coragem de expressar em palavras, que é o mais importante. Ellen, obrigada por você estar com a gente. Eu vou deixar o contato da Ellen para você. Lá no Instagram tem mais informações, porque ela tem uma empresa que é ligada justamente a esse desenvolvimento, para que você tenha essa possibilidade de ultrapassar essas barreiras e vencer profissionalmente. Então, lá no Humano Mais, que é a empresa, você vai conhecer mais do trabalho deles e eles podem te socorrer nesse sentido. É importante que você já percebeu alguma coisa, percebeu que você está muito diferente, alguma situação que te fez de insegurança, que fez com que potencializasse essa timidez, é importante que você busque ajuda para não perder oportunidades, tá? Obrigada, viu, Ellen? Obrigada. Tá aí na tela para você, Humano Mais, para você saber mais informações lá no Instagram.